Fala galera, meu nome é Brian, seja bem-vindo ao Brian Futimeta. Nesse vídeo vou explicar como joga o Vasco de Renato em 2026. Mas antes de explicar como joga o Vasco de Renato, solta a vinheta! Depois de um período conturbado com o Diniz, o Renato chegou e mudou o Vasco completamente. Com o Diniz, o Vasco tinha média de 56% de posse de bola. Com o Renato, caiu para cerca de 43% de posse de bola. Hoje é um time mais direto, vertical e objetivo. O time do Vasco hoje é Léo Jardim, Paulo Henrique, às vezes ele colocou o Pumita Rodrigues também, mas o que ele mais testou foi o Paulo Henrique. Cuiabá na esquerda, Robert Renan na zaga junto com o Saldívia. O Carlos Coelho perdeu titularidade com o Renato. Barros, Thiago Mendes e Tietê no meio. Nuno Moreira na ponta direita. Andrés Gomes voando na ponta esquerda. E de centroavante resgatou a confiança do David. Esse é o time do Vasco. Joga no 4-1-4-1, como que eu falei, sem a bola. Com a bola, vira um 3-2-5. Como? O Barros ou o Hugo Moura. Na imagem está o Hugo Moura e outra imagem está aí na sua tela. Barros baixa entre o zagueiro, o Robert Renan e o Saldívia abre, o Tietê e o Thiago Mendes fica à frente deles como volante, podendo infiltrar, sendo um elemento surpresa, podendo infiltrar. E os 5 homens varia o posicionamento. Como? Às vezes, aberto na esquerda, pode ser ou Andrés Gomes ou o Cuiabano. Se o Andrés Gomes ficar aberto, o Cuiabano vem para entre linhas do lado esquerdo. Ou se o Cuiabano abrir, Andrés Gomes vem para entre linhas no lado esquerdo. Na direita, como que eu falei, que é Paulo Henrique e Nuno. Normalmente é o Nuno por dentro, porque ele é mais um armador. Ele ajuda na construção junto com o Tietê, Thiago Mendes, por dentro, e o Paulo Henrique por fora. Mas varia o Paulo Henrique e o Nuno Moreira abrir também. Acontece de ele abrir para meter cruzamento ou tocar na profundidade para o Paulo Henrique na entrelinhas. Uma coisa que pode acontecer ao decorrer do jogo é o David recuar e os meios atacam o espaço. Os meios que eu tô falando é o Tietê e o Thiago Mendes. Um exemplo foi no jogo contra o Palmeiras, como vocês estão vendo nesse lance aí. Contra o Palmeiras, o Abel Ferreira gosta de marcação individual e os zagueiros perseguindo. E o zagueiro que mais persegue agressivamente onde for é o Gustavo Gomes. Aí o que o Renato fez? Colocou o David para recuar e para atrair a marcação do Gustavo Gomes e o Thiago Mendes infiltrando nas costas porque o Andréas Pereira e o Marlon Freitas não acompanhavam o Gustavo Gomes, como vocês estão vendo, o Thiago Mendes. E saiu um belo golaço de um passe de pivô do David, lá futsal. Agora, contra o Cruzeiro, o Vasco sofreu no início, principalmente nos encaixes defensivos. Como foi? O Nuno perseguiu o Kaique e o Andrés Gomes perseguiu o William. E o Cruzeiro tinha Gerson, Christian, Matheus Pereira, Lucas Silva e Matheus Henrique como meio-campista. Era 5 meio-campistas contra 3 do Vasco. Aí o que o Renato pediu? Nos dois encaixar no Gerson e no Christian, que são os pontos, encaixar neles. Mas para dar certo no encaixe, os pontas do Vasco, Andrés Gomes e o Nuno Moreira, principalmente o Nuno Moreira, tem que perseguir o Kaique e o William. Mas não deu certo porque o Nuno demorava, ficava em dúvida se marcava o Gerson ou se marcava o Kaique. Aí era 2 contra 1 para cima do Paulo Henrique, era Gerson e Kaique contra o Paulo Henrique. Aliás, o Vasco sofreu um gol assim, que o Matheus Pereira pega a bola, mete o lançamento
livre, porque o Hugo Moura, o objetivo dele não era marcar o Matheus Pereira, o objetivo era ele proteger a área e deixou o Matheus Pereira livre. O Matheus Pereira meteu o lançamento, o Kaique cruzou para trás, o Cruzeiro fez o gol. Foi nessa parte. Aí, no segundo tempo, o Barros foi expulso. Aí o que o Renato fez? Colocou Pumita Rodrigues, Lucas Piton e Brenner no lugar de David, Andrés Gomes e Nuno. Aí ele colocou duas linhas de 4 mais o Brenner lá na frente, que era o Cuiabano e o Pumita Rodrigues eram os pontas, Lucas Piton e o Paulo Henrique como os laterais, Hugo Moura e Tietê como os volantes e o Brenner lá na frente. O objetivo do Vasco é jogar no contra-ataque. Aí o Renato mudou, colocou Lucas Freitas e o JP. Tirou o Hugo Moura e o Tietê. Aí ele jogou no 5-3-2. Linha de 5, acrescentando o Lucas Freitas. O JP, Cuiabano e o Puma era meio campista praticamente. E o JP junto. E o Brenner lá na frente. Por que ele fez isso? Porque o Cruzeiro do Tite colocou muitos atacantes para cima do Vasco. Ele, para recompensar, colocou muitos zagueiros. Aí o Vasco estava segurando bem no jogo, segurando a vitória, mas os jogadores do Vasco bobearam e tomaram o empate. Esse jogo, o Vasco foi prejudicado pela arbitragem, porque teve um pênalti não marcado pelo Vasco, mas eu não vou reclamar de arbitragem nesse canal. Aí agora vamos para contra o Grêmio. O Vasco fez uma marcação especial no Arthur. Qual foi a estratégia? O Arthur é um volante de movimentação. Ora ele tá na esquerda, ora ele tá por dentro da zaga, ora tá pro lado direito e ora tá na frente do zagueiro. O que acontecia? Se ele abria pro lado esquerdo, o Tietê perseguia ele. Se o Arthur viesse por dentro da zaga, o David marcava ele e um dos meio-campistas, ou o Thiago Mendes ou o Tietê, perseguia os zagueiros. Um dos dois perseguia o zagueiro para dar superioridade lá atrás. Se ele viesse pro lado direito, o Thiago Mendes marcava ele. E se ele ficasse na frente da zaga, ou o Thiago Mendes, ou o Hugo Moura, ou o Tietê perseguia, depende onde iria. Então, onde iria, tinha um jogador do Vasco perseguindo ele. Por que o Vasco fez isso? Porque o craque do time, sem contar o Carlos Vinícius, aí o Vasco também fez marcação também especial no Carlos Vinícius, que foi colocar 2 zagueiros nele. Mas o craque que chega a bola até o Carlos Vinícius é o Arthur. Se o Arthur tiver marcado, o Grêmio não constrói. E foi isso que aconteceu. O Grêmio não soube atacar direito, porque o Vasco fez uma marcação especial no Arthur. E com a bola, foi sem a bola. Com a bola, o Grêmio colocou os laterais, Caio Paulista e Pavão como laterais. Eles não são laterais, eles são pontas. Então, quem é ponta, que vai jogar de lateral, não tem a leitura de jogo como lateral. Aí o que o Renato fez? Colocou, o objetivo é atacar pelas pontas, na entrelinhas. Por quê? Os pontas do Grêmio não perseguiam os laterais do Vasco. E os laterais também do Vasco é uma frecha, não perseguia. E os laterais do Grêmio, ao invés de proteger a entrelinhas, ele perseguia antes do momento. Aí o que os meio-campistas do Vasco faziam, tocava na entrelinha. Aí o Vasco abriu espaço. Aliás, o Vasco fez o gol com o David, porque o David também participava. Então o objetivo do Vasco era a entrelinhas, porque o lateral não perseguia. Vocês estão vendo que o Renato está mudando a estratégia dependendo do adversário. Vai mudando o ataque. Onde é a fraqueza do adversário, o Vasco
ataca. Agora contra o Fluminense. O Vasco teve dificuldade no começo, mas ajustou posicionamento e virou a partida. Como foi isso? O Zubeldia, ele gosta de um dos laterais, principalmente o René, aí nesse jogo foi o René, de vir por dentro, virar como um volante jogando mesmo, um volante ali. Aí o que o Vasco estava fazendo? O Andrés Gomes, que era o ponta direito, não sabia se marcava o René ou se marcava o Freire, porque o Freire abria. Aí eu ficava em dúvida. E o Tietê ia de acordo onde o Andrés Gomes ia. Se o Andrés Gomes não sabia onde ele ia marcar, o Tietê não sabia onde ia marcar. Aí o Vasco estava confuso. E no lado esquerdo, o Nuno estava perseguindo o Samuel Xavier. O Samuel Xavier é um cara que sobe para o ataque toda hora. Aí ele não estava conseguindo marcar o Samuel Xavier porque o Nuno tem dificuldade de marcar. Aí o que ele fez, o Renato, no segundo tempo, trocou de lado o Andrés Gomes e o Nuno. Para quê? Para o Samuel Xavier não subir sozinho no ataque, porque o Andrés Gomes é bom na marcação. E o Nuno tem uma leitura impecável. Ele faz o quê? Perseguiu o René, ao invés de perseguir o Freire, perseguiu o René. E o Tietê perseguiu o Freire. Aí o Renato fez as mudanças, foi pro ataque com o Spinelli, Ades, todo mundo no ataque. E virou a partida. Foi que virada histórica. O Vasco é o famoso time da virada. Os resultados do Vasco até o momento. Os resultados são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Quais são esses jogos? 2-1 contra o Palmeiras, ganhou de 2-1. 3-3 contra o Cruzeiro, com 1 a menos. 3-2 no Fluminense de virada. 2-1 no Grêmio. 1-1 empate contra o Curitiba. Primeira derrota por 2-1 para o Botafogo. Contra o Barraca Central, 0-0. Time reserva na Sul-Americana. Então não vale contar isso. 1-1 contra o Remo. Derrota por 2-1 para o Audax italiano, com 2 a menos. Esse jogo foi roubado. Mas não vou falar sobre a arbitragem, não. A escalação que o Renato agora está fazendo. Agora ele tirou o Nuno e colocou o Orras. Como que ele fez isso? O Tietê virou ponta direita. Thiago Mendes ao lado do Barros. Orras por dentro e o Andrés Gomes na esquerda e o David na frente. Com a bola é a mesma coisa. A diferença é que o Tietê, que é o ponta, ao invés de ser Nuno, ele vem na base do buscar a bola. O Nuno tinha mania de vir na entrelinha. Já o Tietê, ele vem buscar a bola na construção. E o Orras, que é o meia, onde a bola for, ele vai junto. Orras. Aí eu vou dar minha opinião sobre a escalação. O David não tá ajudando. Por quê? Porque o David, ele não é um 9. Novezão, tipo, de ficar dentro da área. Porque o Renato gosta de um 9 dentro da área e fazer o gol. Igual o Spinelli e Brenner, Berrete e etc. O Tietê não gosta dele de ponta. Na minha opinião, ele tem que manter no time. Mas Tietê de ponta não dá. Ponta é de drible. Nestrosa, Adson, Andrés Gomes. E o Orras, de meia, o Vasco fica mais ofensivo. E o Vasco estava bem com um 4-1-4-1. Ele saiu de um 4-1-4-1 defensivo, compacto, fechadinho, jogando contra-ataque perfeito, para um 4-2-3-1, jogar com a bola. O Vasco não é um time de ter a bola. Então eu não faria isso. Meu time, até a parada para a Copa do Mundo, é assim: Léo Jardim no gol. Na lateral direita, Paulo Henrique. Ó, o Pumita Rodrigues tá merecendo essa vaga, hein? Mas eu iria de Paulo Henrique. Cuiabá na esquerda. Robert Renan na zaga. Nos últimos jogos tá mal. O Vasco tem que pensar nisso. Tem que ficar com um sinal de alerta. Saldível ao lado dele. Barros de volante. Thiago Mendes
à frente do Barcos, junto com o Tietê. Aí é 3 volantes, voltando aos 3 volantes. Andrés Gomes na esquerda, Adson na direita. Ele tá voando. Que início dele de 2026, pra mim é titular absoluto. Até que o Inestrosa começa a jogar bem. Porque pra mim o Inestrosa é melhor que o Adson. Mas o futebol é momento, então o momento é Adson. O momento pede Adson. E deixaria o Rojas no banco. E o Spinelli no lugar do David, porque ele é um 9. No último jogo, aliás, o Vasco contra o São Paulo virou graças ao Adson Spinelli. O Spinelli, com alguns 10 segundos de jogo, fez mais que o David. Impressionante. O Spinelli é muito bom. Esse é o meu time até a parada. Depois da parada, aí o Vasco vai ter que contratar. E vai ter vídeo quais seriam as minhas contratações. Então se inscreva no canal para não perder esse vídeo, que esse vídeo vai estar top. Aí o Vasco evoluiu. De Diniz pro Renato evoluiu muito, mas ainda oscila. Os jogadores têm que ligar o sinal de alerta. Por quê? O Vasco, quando começa perdendo, o sinal de alerta liga os jogadores e consegue a virada. Do nada eles conseguem a virada. Quando começa ganhando, os jogadores ficam relaxados e perde foco e toma a virada ou um empate. Então, eu até fiz essa brincadeira com gente que eu conheço, que o Vasco precisa começar perdendo para ganhar. O Vasco tem que manter os dois tempos, manter o sinal de alerta. Até o Renato falou na coletiva, tem que manter o sinal de alerta. E você, acha que o Vasco vai brigar por algo grande esse ano? Comenta, inscreva-se no canal Braille Futimeta. E vai ter muitos conteúdos especiais, Copa do Mundo, Champions, Brasileirão e muito mais. Então se inscreva-se no canal.